Ai, espera. Não, tá rodando para gravar ali. Mas é que eu acho que tem que ajeitar o áudio aqui. Pronto. Toma desse. Não sei se eles estão vendo ou não estão vendo. Pede para eles fazerem um sinal. Se eles estiverem ouvindo, eles vêm. Tá. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu tô escutando. Tá muito baixo aqui. Sinal de ok. Faça um sinal de ok aqui, Sim. por favor, para eu saber se estão ouvindo. Estão vendo a tela? Estão vendo tudo? Ok. Deixa eu colocar. Dá tempo como? Porque o Arthur e Deixa a eu falar. Adria. Tu entrou. É que eu não estou ouvindo o que eles estão dizendo. Oi, boa tarde. Boa tarde, professor. Arthur e Adria, vocês vão fazer a apresentação de vocês online, é? Isso, professor. Isso. Faça um sinal, porque não está dando para ouvir, não está saindo o som aqui, eu não sei porquê. Isso, professor, tá ouvindo? Não, acho que ele não tá Sim ou ouvindo. não? Faça um Sim. sinal de ok assim, ó, por favor. Tá. Então, espera aí que eu vou... Espera aí que eu vou tentar... Não sei por que essa tela ficou grande assim, que eu não estou mais... Mas sair como? ESC. É essa. Pronto. O de vocês é o Nathaniel Hawthorne, né? Isso, professor. Falem aí comigo de novo. Arthur, Isso, Adria. professor. Isso. Tá, tá. Tá, então eu vou compartilhar aqui para vocês poderem fazer, tá bom? Ok. Me digam só se vocês estão vendo aí a tela de vocês. Já vai aparecer. Já. Estamos sim, professor. Tá. Então, vocês podem fazer a apresentação de vocês aí, tá? Que nós estamos já aqui todos acompanhando. Tudo bem. Tá bom, professor. Vou começar aqui. Tá, agora procurem falar bem alto, tá? Eu vou pegar aqui o fone para me colocar, ver se sai aí. Tudo bem, professor. Oi, tá me ouvindo? Sim. Vamos lá, Boa tarde a todos. Eu, Espera aí só um Adria e o minuto. Espera aí só um minuto, Adria. Como é? Aqui? Aqui? É? Fala aí de novo, Adria. Oi, professor. Agora. Peraí. Peraí, Adria. Peraí só um minuto, Adria. Agora, fala de novo, Adria.
Adria? Oi, professor. Não, peraí, que nós estamos tentando achar aqui a 2. Mas aqui é headphone, alto-falante. Vamos lá, fala aí de novo. Oi, professor. Não, peraí, só um minuto. De novo. Oi, professor. Não, só está saindo aqui no meu alto-falante. Peraí, só um minuto. Tá ok. Tela. Fala de novo aí. Oi, professor. Peraí que a gente vai chamar alguém aqui, tá? Ok. Peraí, só um minuto, tá bom, Adria e Arthur? Só um instante. Tá bom. Eu quero ver se sai o som aí na caixa. Eu não estou conseguindo ligar aqui para sair. Só está saindo aqui no meu alto-falante, ó. É esse aqui? Mas esse é o headphone. Falem aí de novo, gente. Oi, professor. Eu quero que saia o som aqui. Peraí, só um minuto. Vendo agora? Sim, professor, estamos ouvindo, senhor. Tá, então olha só. Nós não estamos conseguindo jogar o som para a caixa de som. Então vocês vão apresentar o seminário assim mesmo e depois a gente assiste lá no vídeo da aula, tá certo? Então, Tudo bem, professor? Tá ok, Adria professor. e então pronto. Vocês continuam vendo aí a Não, tela ou não. não? Tá, então Não, vou saiu. abrir de novo. Vou abrir de novo, tá?
Vejam se aparece aí para vocês. Sim, professor. Pronto, Sim. então podem começar, tá? Podem começar. Boa tarde a todos. Eu vou estar dando início ao nosso trabalho, à apresentação. Me desculpem pelo inglês, eu não vou saber falar, tá? Direitinho, mas eu vou falar da forma que eu sei. Do autor Nathaniel. Pode passar, professor. Hawthorne. Ah, esse aí. Hawthorne, tá? Ah, como fica bem distante assim para. Ah, tá, consegui. Quem foi o Nathaniel? Ele nasceu em Salem, né, Massachusetts, em 1804, tá? Ele também veio de uma família puritana. Depois de se formar no, acho que é Baldwin. Como é, professor? Isso. É isso? É isso mesmo. Tá, no Maine, Tá né? certa a pronúncia? Isso. Ah, então já sei inglês. Hein? Voltou à sua cidade natal, onde escreveu grande parte de suas histórias magistrais sobre o período colonial americano. A sua carreira como romancista começou a alavancar com o nosso tema, né, do livro, com a letra Escarlate, tá? Ok. Vou deixar aqui mais alguma coisa também que eu pesquisei. Pode. Ele veio de uma família, né, com seus ancestrais foi um juiz que foi envolvido no julgamento das bruxas de Salem, que nunca se arrependeu no caso das suas ações. Então, o seu trabalho vai se concentrar na vida da Nova Inglaterra, fazia parte do movimento do romantismo, né? E geralmente continha temas sombrios e casos de amor, além de retratos psicológicos, no caso, profundamente morais e complexo. Certo. Ele é considerado o pioneiro da literatura americana e um dos maiores romancistas, tá bom? Pode passar o próximo. Daqui a pouco o Arthur ele vai adentrar mais na história, vou falar rapidamente do livro e dos 3 personagens principais, no caso o Arthur vai se aprofundar mais. O livro ele é um clássico da literatura americana primitiva, certo? Escrito numa época em que a identidade cultural americana estava começando a se desenvolver. No caso, pessoal, o autor ele vai retratar de uma representação confiável de uma colônia, no caso puritana, né, durante os primeiros dias da nação. E também o livro ele vai contar a história de Hester, Fine, professor? Como é? Uma mulher Não do te, século não te, XVII, não te preocupa com a pronúncia. tá bom, em Boston. Então, é conhecida como Massachusetts, né, que vai ser forçada a usar um A, significava o seu pecado, né, no seu peito, estampado pela sua traição ao seu esposo. Então, como punição por ter tido uma filha fora do casamento, o autor, o Nathaniel, vai explorar a comunidade como uma toda, as normas e costumes sobre os quais ela opera. O ano do livro foi publicado em 1850. O gênero geral dele vai se focar em ficção histórica e o tipo de trabalho é romance. Então, os temas, em gerais, vão ser bem enfatizados: a vergonha e julgamento, público versus privado, crenças científicas e religiosas, tá bom? Então, os personagens principais são a Hester, o Arthur, que é o reverendo, que foi, no caso, quem ela teve o filho, e o Roger, que é o seu esposo, tá bom? Então, eu não vou me adentrar muito em cada uma, porque o Arthur ele vai estar dando continuidade e vai falar um pouco desses personagens. Tá bom. Boa tarde, professor. Tá me escutando direito? Tô sim. Sim. Como ela falou, no caso do livro, né? O Nathaniel tentou trazer muito essa experiência de romantismo, de casos, no caso, traição,
ter um filho fora do casamento. E já no filme, que foi produzido em 1995, eles tentaram trazer o mesmo pensamento de Nathaniel, só que de uma maneira, digamos, mais leve, mais tranquila. No caso, no livro, relata que quando descobriram a traição dela com seu marido, ela foi colocada em aqueles pilares, geralmente, que ficavam no centro da cidade ou da vila, e ela ficava lá exposta com uma vergonha, como uma forma mesmo de tocar a pessoa, digamos, psicologicamente, pelo erro que ela cometeu, a pecado no caso. E já no filme, eles tentam dar uma amenizada, colocam ela mais, digamos, numa prisão, quietinha, e só logo após, quando soltam ela e forçam ela a utilizar esse A, que está estampado até no peito na imagem, está mostrando, que já mostra um pouco das pessoas geralmente tratando ela como se fosse uma pessoa qualquer, como se ela fosse um lixo mesmo, realmente. Uma outra coisa que eu queria trazer, no caso já seria um remake, pode-se dizer, um rework da imagem do filme. Além desse filme de 1995, houve um outro filme, muito mais antigo, que eu não consegui a data que ele foi feito, e não consegui achar tantas coisas. Mas já agora, em 2010, foi feito um filme que teve algumas características dessa grande obra, que foi A Mentira. É um filme que teve como atriz principal a Emma Stone, que era uma estudante que ela era geralmente, como a gente pode dizer, aquele estudante quieto, que ninguém fala tanto, que sempre ficava pelos cantos. E através de uma mentira que ela contou, ela passou a ser, digamos, visada. Ela comentou que teria feito relações sexuais com tal pessoa e ela realmente não teve nada. Foi apenas uma mentira. E foi escutada por uma outra aluna desse mesmo colégio, que foi contando para todo mundo. Aí, após um tempo, ela começou até mesmo a usar essa letra estampada no peito, a letra A. E um outro que a gente gostaria de trazer, né, que seria como o senhor pediu, como seria nos dias de hoje essa história. E pode-se dizer, digamos, uma mulher que tem o seu marido, e ela, digamos, tem relações com uma outra pessoa que tem um poder aquisitivo maior ou algo do tipo, e essa pessoa não quer depois assumir o filho, ou no caso o filho ou o relacionamento, e acaba abandonando. Aí, em muitos casos, o marido descobre e também abandona por não, obviamente, não ser aceito por muitas pessoas, esse tipo de coisa. E uma mulher fica geralmente solteira, cuidando do seu próprio filho, tem que trabalhar, enfim. Essa é a nossa apresentação, professor. Como é? Essa foi a nossa apresentação. Certo. Queria destacar mais alguma coisa. Eu vou... Como é? Queria destacar mais algumas coisinhas que eu achei interessantes da obra. Pode destacar. Pode falar. Achei interessante que eu vi o filme, né, professor? 2 horas e pouco, achei muito interessante. Falaram também que não teve, né, recorde de bilheteria, eles estavam com muita expectativa, né, sobre o filme, mas não rendeu nada. Recebeu até um prêmio, eu não lembro agora, tipo assim, que não foi bom. Mas o que eu achei interessante do livro é que o Arthur, né, ele era o amado ministro da cidade, no caso, né, ele tinha uma função bíblica, né, que ele usava, né, para proteger o seu envolvimento, no caso, privado, né, como eu falei, né, privado versus público. E no caso com a Resta. Então, ao longo do livro, ele sente profundamente, né, a culpa, vem esse conflito interno sobre o seu comportamento, do engano, o que acaba isso fazendo com que ele fique doente, né? E fala até que, no caso, teve a depressão e ele acaba morrendo. E aí o esposo dela, o Roger, ele aparece já, né, na trama, o marido, no caso, mais velho, da Inglaterra, e ele veio já participando no momento que ela já estava sendo ali, né,
julgado no meio da praça, do público, e ele vai querer, no caso, né, saber quem foi o autor, quem foi que teve o caso com a Resta. Então, é muito interessante, né, porque ele era um médico, né, de profissão, e, portanto, ele foi designado pela cidade para cuidar do próprio Arthur, quando a sua saúde começou a piorar. Então, eu achei muito interessante essa obra, pelo fato dela usar também a letra escarlate, né, que foi colocada no seu peito como seu pecado, a sua punição, como antigamente era visto, né, e o autor lhe traz esse romance, né, bem com uma trama, com algo bem profundo, para a gente. Me prendeu. O filme pode não ter sido o momento que eu gostei do filme, eu gostei de toda a escrita sobre que o autor. Da obra escrita, da obra impressa. Isso, tá. É isso. Ótimo. Muito bem, gente. Eu vou esperar os outros seminários acontecerem, tá? Para então a gente poder comentar as obras todas juntos, tá? Então, como essa do Hawthorne era de amanhã, ou seria de amanhã, a gente talvez comente essa só amanhã, tá? Hoje a gente vai experimentar, comentar as obras do Edgar Allan Poe. Se houver tempo, aí eu vou falar sobre a de vocês também, tá? Mas o ponto X é justamente esse. O fato de que, se vocês lembrarem do início do período do romantismo, quando houve aquela obra do William Hill Brown, que foi The Power of Sympathy, ou The Triumph of Nature, lembram? Que a gente comentou aqui. O Hawthorne acabou voltando ao mesmo tema, certo? Abordando de outra forma. Então, isso é parte daquela coisa do romantismo ser um movimento voltado à dor, ao sofrimento, tá? A crítica social, né, no caso, quer dizer, o sofrimento que advém dessa situação toda da sociedade à informação, né? Então, traição, adultério, e aí ele foi buscar um pouco o lado religioso, né? Então, se vocês fizerem um esforço, vocês vão lembrar que na época das pragas do Egito, algumas casas foram marcadas com o sangue do cordeiro, né? E naquelas casas a praga não atingiu. Então é mais ou menos aí a marcação da letra escarlate, né? A letra A significa adultério, então A de adúltera, né? E se a gente fizer um esforço um pouquinho maior, a gente vai perceber ou lembrar que até hoje algumas religiões consideram isso motivo de morte por apedrejamento, certo? Então, as religiões muçulmanas têm muito disso. Se uma mulher for pega, né, ou for descoberta, ou for identificada como adúltera, ela vai ser levada à praça pública e apedrejada até a morte, certo? Então, isso aí é ainda uma mazela social que nós ainda vemos hoje em dia, né? Mas a gente vai comentar melhor isso aí amanhã, tá? Quando a gente vê a outra obra, tá bom? Mas muito bem, foi bem colocado o seminário de vocês, obrigado. E vou pedir ao pessoal que assista, né, a apresentação do seminário lá no vídeo da aula, tá bom? Então, agora nós vamos dar continuidade com o seminário seguinte. Oi, diga. A Cassiane quer entrar na sala. Se não aceitar ela. Cassiane quer entrar na sala. Mas não apareceu aqui a solicitação dela. Ela deve estar em algum outro link. Não apareceu aqui para mim. Não tem solicitação da Cassiane aqui. Quem é que está falando comigo? É você, Rosiana? Quem é que está dizendo que a Cassiane quer entrar? Eu que ela mandou mensagem no grupo, mas eu vou avisar para ela que é o. Porque não apareceu. Não apareceu. Ela deve Existem dois links lá. Talvez ela esteja no link errado, tá? Tá.
porque não apareceu solicitação dela aqui, tá bom? Bom, gente, vamos continuar então. Arícia, teu grupo agora, tá bom? Mas é ela que vai começar ou é você? Então tu começa, ela não está entrando aí? Então pode começar, tá? Nós vamos começar agora as obras do Edgar Allan Poe, tá? E hoje nós vamos ter o The Black Cat, ok? Que vai começar agora com o grupo da Arícia, tá bom? Vocês só... Deixa só eu abrir aqui a tela para compartilhar, tá? Para ela poder começar. Só me respondam aí vocês. Todos conseguem ver a tela agora? Sim. Ótimo. Então vou passar aqui para a Arícia, tá? Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Bom, eu e a Vivi, a gente está com o trabalho da obra de The Black Cat, que é o gato preto, do... Ok, que é do Edgar Allan Poe. Então, vamos começar. Quem foi Edgar Allan Poe? Bom, Edgar Allan Poe ele nasceu em Boston, nos Estados Unidos, em 1809, no dia 19 de janeiro. E ele foi um poeta, escritor, crítico literário e editor norte-americano. Ele teve uma infância bem conturbada pelo fato de que ele foi abandonado pelo pai e logo em seguida sua mãe faleceu. Então ele virou um órfão muito, muito novo, muito jovem, e ele acabou sendo acolhido por uma família com uma boa quantidade financeira, mas, sabe, né, ele deve ter tido alguns de seus pequenos traumas que foram refletir na sua vida como adulto, né, depois, que a gente vai ver mais para frente. Ele ingressou na Universidade de Virgínia e ele se destacou no estudo de línguas românticas, antigas e modernas. Ele era muito inquieto nas aulas, ele era muito indisciplinado, então ele era um aluno rebelde, vamos dizer assim. E ele passava muito tempo com mulheres e bebidas. Ele já tinha esse vício da bebida antes mesmo dele começar realmente os seus trabalhos como escritor oficialmente, né? Ele acabou, depois que ele abandonou a universidade, ele acabou fazendo a... Ai, pera. Desculpa, gente. Okay. Enfim, depois que ele abandonou a universidade em Virgínia, ele publicou sua primeira coleção de poemas em forma anônima chamada Tamerlane and Other Poems, em 1827. Ele começou a carreira militar numa academia chamada West Point, mas ele acabou sendo expulso por indisciplina, né? E ele acabou se tornando um editor de revista da Richmond, e foi morar com a tia e a sua prima. E, por falando na prima, ela tinha 13 anos quando eles se casaram, escondido de sua família. Mas ele, depois de um tempo, já com ele a vida estável com a sua esposa, criança, ele acabou, ele acabou perdendo o emprego que ele tinha na época, que era o de editor da revista de Richmond, e a sua esposa começou a enfrentar uma... Desculpa. Ela acabou ficando muito doente, né? E ele teve que se sobressair de alguma forma, que ele começou a trabalhar como freelancer, mas não deu muito certo. E acabou que ela veio a falecer, e com o falecimento e ele se afundando ainda mais na bebida e tendo problemas com o trabalho, né, que ele não estava indo bem, né, isso acabou ajudando com que ele fosse conhecido como um poeta que ele usa muito sofrimento em suas obras, né? Ele tem um caráter de ser um poeta muito pesado, certo? Bom, ele é considerado o criador do conto policial. Deixa eu botar aqui. Ele foi considerado o criador
quanto policial, e suas obras foram um marco para a literatura norte-americana contemporânea, influenciando posteriormente diversas gerações de escritores. Ele faleceu por conta da bebida alcoólica, né, como já esperado, porque ele era muito viciado em álcool. E ele foi um grande exemplo de uma literatura, acho que pode chamar de gótica, né, professor? Por ser uma literatura muito sombria, muito pesada mesmo, o tal famoso gore que a gente conhece hoje. E, dando continuidade aqui, as características de suas obras têm um caráter sombrio, presença do grotesco, valorização da irracionalidade, que a gente vai ver muito bem com o do Black Cat, que o personagem, que é o homem, né, e como ele é narrado em primeira pessoa, ele não tem um nome, ele é só uma pessoa. E esse personagem ele faz várias escolhas que a gente vai ver e vai se impressionar com as escolhas dele, porque é feito tudo como se ele não pensasse direito, sabe? Como se ele agisse automaticamente da forma que der na telha dele e que ele tá ali, tipo, só agindo conforme qualquer outra coisa. Tipo, não é como se a gente parasse e pensasse, eu acho que eu não deveria fazer isso. Não, ele vai lá e faz. Então, essa é uma característica de muitos de outros personagens dele também, em outras obras que a gente também, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem estar lendo também. Aspecto sobrenatural, profundidade filosófica, acontecimentos fantásticos. Esse acontecimentos fantásticos e aspecto sobrenatural que ele envolve muito essa parte da misticidade e de crenças que, por exemplo, a própria do Black Cat, o gato preto, ele é relacionado com o místico de algo que é amaldiçoado, né? Que ele até conta que é uma bruxa fantasiada, não, é uma bruxa disfarçada. E a gente sabe que o gato preto ele tem esse simbolismo de azar e ser algo ruim, né? Então ele fala muito sobre isso em outras obras também. Análise psicológica, subjetividade, sentimentalismo, angústia e melancolia. Há um ponto importante também de falar, uma das características também, que como ele escreve sobre romance, né? O estilo de escrita é romântica, né? Apesar de ser meio estranho, ele gosta de idealizar a mulher de uma forma diferente do que a gente está acostumada. Ele diz que não há nada mais romântico, deixa eu me dizer aqui. Sentimento causado pela morte, não há nada mais romântico do que um poema escrito sobre a morte de uma mulher bonita. Ou seja, talvez isso seja refletido por conta da morte da sua esposa, né? E esse cara é meio estranho, meio bizarro, mas enfim. Aqui algumas de suas outras obras também, só para citar para vocês uma das obras que, pelo menos que eu vi na internet, que o povo mais comenta, The Raven, que é o Corvo, que ele fala sobre um corvo falante. Eu trouxe até alguns resuminhos só para ir comentando com vocês. Ele é um corvo falante que ele frequentemente visita a casa de um estudante, o protagonista, né? Que ele se lamenta muito pela morte de sua amada Lenore. E ele progressivamente vai enlouquecendo. The Golden Bug, que é o escaravelho vermelho, escaravelho de ouro, desculpa. Ele conta a história, é um pouco mais, eu acho que ele não seja uma história meio tão pesada assim, como são as outras, mas ele fala que se passa da história do personagem William Legrand, que foi mordido por um escaravelho de carapaça dourada e o seu criado, Júpiter, teme pela sua sanidade mental. Então, ambos vão partir para uma aventura aí para decifrar uma mensagem secreta que eles descobrem, né? The Pit and the Pendulum, que é o Poço e o Pêndulo, de 1842, ele é... Nossa, isso aqui é muito bizarro. Eu vi na internet, eu achei muito estranho. Ele conta um homem que ele é julgado e sentenciado a algumas coisas que ele fez, e aí ele é atirado no calabouço, e ele fica lá por anos e anos, eu acredito, pelo resto da vida dele, sofrendo intensa tortura física e mental dentro de um poço. As obras dele são nesse nível mesmo. The Black Cat, que a gente vai falar um pouquinho depois com a Vivian, né? Que eu não vou dar spoiler nem nada para vocês. The Premature Burial conta sobre... Esse aqui é muito, muito, muito legal, eu li esse aqui. Relata a história de um homem que sofre de catalepsia, assim eu acho que fala, que é uma doença que faz a pessoa ficar desacordada de vez em quando e, tipo, por vários dias, semanas e até meses. E
é muito estranho porque em um certo momento ele tem uma crise dessas, ele fica apagado, tipo, como se ele estivesse dormindo, mas sem sinais vitais, e pensam que ele morreu. Então eles enterram ele vivo, só que as pessoas não sabem que ele é tão vivo, né, por causa dessa doença dele. Então, passado o tempo, um coveiro estava passando lá por perto, né, obviamente trabalhando, e ele vê a terra se mexendo. Então ele cava, ele tira o rapaz de dentro da cova dele, né, e leva para o hospital. Ele acaba que, tipo, não tem um final feliz porque ele não é curado da doença, mas, tipo, ele retrata a doença como algo terrível, né? Ele já imaginou, ele sempre teve muito medo de ser enterrado vivo, e o maior do pesadelo dele aconteceu, ele foi enterrado vivo e ele, tipo, nem teve uma chance de, sei lá, reagir direito, ele acordou, ele já estava com um monte de terra por cima do corpo dele, deve ser uma situação muito estranha. E The Mask of the Red Death, que é a Máscara da Morte Rubra, ele conta a história basicamente de um príncipe que ele é arrogante, que ele tenta de todas as formas possíveis fugir da morte. Até que ele não consegue escapar para sempre, já era um homenzinho. E The Fall of the House of Usher, que eu não entendi muito bem esse aqui, mas o narrador inicia o conto descrevendo a caminho que percorre para chegar até a casa do amigo de infância, o Usher, que informa que ele está com uma doença e que ele precisa da companhia dele. E lá acontecem várias coisas bizarras com o Usher e a família dele, que acaba assustando um pouco o personagem principal. E agora eu vou passar para Vivi. Alô, pessoal de casa. Oi. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Ah, ok. Peraí, acho que eu vou fechar isso aqui, tô com medo. Vou falar um pouquinho só apresentar os personagens principais e falar um resuminho do que foi a obra. Ela não é muito grande, mas também não é muito pequena. E falar o que eu entendi e depois eu vou conversar sobre a releitura, certo? Antes de eu começar a falar, é bom eu pontuar que, diferente dos outros, né, ele, no período romantista lá dos Estados Unidos, ele era diferente, ele tratava de um terror psicológico, o amor nas obras dele significava outra coisa, e todas as obras dele eram narradas na primeira pessoa. Então, não sei se vocês perceberam do jeito que a Arissa falou, ela sempre dizia um homem, um personagem, um estudante, nunca tinha o narrador nunca tinha um nome, era o narrador. Ok. Eu vou falar da história, gente. Muito, muito legal essa história.
Basicamente, ele era um homem muito dócil, muito feliz, e ele amava os animais. E aí, consequentemente, ele encontrou uma moça, conheceu e casou, que também amava os animais. E aí, na casa dele, eles criavam todos os tipos de animais, tartaruga, peixe, gato. Mas, em específico, o favorito deles era esse gato preto. O nome dele era Plutão. Daí, esse gato, ele amava o dono, o narrador. E ele seguia o dono dele para todo lado. Todo lado mesmo. Era um cachorrinho, só que um gato. E com o passar do tempo, o dono começou a adquirir certos hábitos, certos vícios ruins. E ele de dócil e amável, ele passou a se tornar muito violento. E ele começou a violentar tanto a mulher dele quanto os animais que ele criava. E, obviamente, o gato começou a ficar com medo dele. E ele não chegava, não seguia mais ele porque ele estava com medo. E aí, um dia, depois dele beber muito, ele chegou em casa embriagado, ele chamou o gato para vir até ele. E o gato assustado não foi, óbvio. Nisso que o gato não foi, ele ficou irritado e ele atracou no gato. E o gato se assustou e mordeu a mão dele. E ele ficou irado, né? Aí ele simplesmente arrancou um dos olhos do gato. Desculpa, não era pra eu rir. É porque ele era louco. Aí ele arrancou um dos olhos do gato. Ok, não morreu. Ficou cego de um lado, beleza. E aí passou, ele ficou sóbrio. No outro dia ele ficou arrependido. E tal, e tal, e tal, e tal. Tá. Nisso, obviamente o gato ficou com mais medo, então ele não queria mesmo chegar perto. Ele continuou a fugir do dono dele. E o dono dele estava arrependido, ele queria que o gato viesse até ele, sei lá, para se desculpar, etc. E ele não foi. E ele ficou irado mais ainda, mais com raiva, deixando claro que ele não parou com o vício dele, ele continuava com os mesmos vícios, bebia muito. Nisso que ele ficou muito irado, que o gato realmente não ligava mais para ele, ele pegou o gato um dia e enforcou ele numa árvore, enforcou o gato. Aí ele enforcou o gato, beleza, o gato morreu. E aí o homem foi dormir. Isso ele acordou no meio da noite com a casa dele pegando fogo. E ficou tudo destruído, menos uma parede, só uma parede intacta. E ficou desenhado na parede justamente a imagem desse gato enforcado. Aí o homem, sem entender muito, ele ficou, nossa, mas como que isso é possível? E a obra vai mostrando para ti o quanto que ele vai ficando, parece que vai ficando mais louco. Com o passar do tempo ele ficou, como que pode isso que está acontecendo? Tá. Deixa eu ver. Ok. Certo. Aí ele continuou com a vida dele, eles foram reconstruindo a casa, ele continuou com a vida dele, e ele ficava com uma sensação de que ele era assombrado por alguma coisa. Aí certo dia ele estava numa taverna, num bar, bebendo, e ele olhou e ele viu um gato preto. E quando ele prestou atenção no gato, o gato tinha as mesmas características do Plutão, que é o gatinho que era dele. Ele era cego e ele tinha uma marca branca aqui, com o formato de uma forca. E aí, deixa eu ver. Tá, ok. Nisso que ele viu o gato, ele surtou, porque como que é possível? Ele matou o gato, e aí ele viu esse mesmo gato na parede da casa dele, e ele surtou. E, diferente de antes, o gato começou a seguir ele, literalmente assombrando ele. Seguia, e ele ficou muito irritado com isso. Normal, ele já não estava muito bem, nessa parte do conto, ele já não estava muito bem da cabeça dele já. E ele ficou muito assombrado com isso, e um dia ele estava cortando lenha, e o gato apareceu na visão dele. Ele estava com o machado na mão e ele foi para cima do gato. Pô, vou acabar com isso. Só que nisso a mulher dele veio e se colocou na frente do gato. Não faz isso. E ele simplesmente foi e arrancou a cabeça da mulher dele. Só que aí ele arrancou e ainda estava fissurado que ele tinha que matar o gato. Ele entrou na casa para ir atrás do gato. E o gato tinha sumido. E a mulher dele estava decapitada lá onde ele estava cortando a lenha. Tá, aí ele voltou, parece que voltou, aí ele olhou para a mulher dele e ele ficou, e agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Matei ela, o que eu vou fazer? Aí ele pegou o corpo dela, não me lembro agora perfeitamente se era no porão da casa, mas ele pegou e enterrou o corpo dela entre a parede. Tá, aí
Aí nisso, 3 dias se passaram dele dormindo bem, depois de tudo isso, foi dormir bem, dormir. Aí ele dormiu bem 3 dias, e nesses 3 dias os vizinhos perguntando, para onde está tua mulher? E ele, ela tá viajando, isso e aquilo. No 4º dia, eu penso que alguém denunciou, aí a polícia bate lá na casa dele. Eles queriam revistar e tudo mais. Daí a polícia entra na casa. Nisso que eles entram na casa, eles escutam um barulho fino de choro vindo de uma parede. Aí ele sai batendo na parede. Na hora que eles batem justamente nessa parede, a parede desmorona e tá lá o corpo da mulher em decomposição, né? 4 dias depois. E o gato, o justo gato em cima da cabeça dela, assim. O homem enlouqueceu. Esse é um resuminho básico. Se vocês ficarem intrigados, aí vocês leem no full. E aí, assim como o gato realmente dando o troco nele depois, pô, tu arrancou meu olho e me matou por nada, ele foi, desgraçou com a vida do narrador. Na obra em si, ele é bem claro a questão desse amor que vira sofrimento e vira tristeza e desgraça. De um homem muito dócil que amava o animal e ele foi só se afundando mais. Outra forma que eu entendi, justamente essa que ela comentou, de essa ideia de que gato preto, ele automaticamente te traz uma maldição, ele é um ser amaldiçoado, e que ele vai trazer uma maldição para quem cria ele ou vê ele. E tem 2 coisas. Por que ele escolheu o gato preto especificamente para ser? Eu diria o mais principal da obra, querendo ou não, gira em torno desse gato preto. E por que ele deu o nome de Plutão? O gato preto em si, naquela época, antigamente, até hoje, mas mais antigamente, ele era considerado um filho do diabo, ou como a Arícia comentou, um tipo de disfarce que bruxas usavam para amaldiçoar quem entrasse em contato. E o nome Plutão em si vem do deus grego Hades, que é o deus da morte. Só que Hades era um nome tão maléfico na época que ninguém chamava ele de Hades, chamava de Plutão. Ainda mais, eu penso assim que The Black Cat foi, eu arrisco a dizer, a obra mais autobiográfica do Edgar. Porque da forma que ele vai narrando e mostrando de verdade a decadência do narrador, do homem, a gente pode fazer uma analogia por como foi a vida boêmia e bagunçada do Edgar, ao ponto de que o Edgar perdeu vaga em universidade no West Point. Ele foi demitido das editoras, mesmo na época ele sendo considerado muito talentoso, mas o vício de bebida dele era imenso, que acabou com a vida dele. Pouquinho por pouquinho foi acabando com a vida dele. Até que ele foi, como ela falou, ele foi encontrado jogado na rua, levaram ele para o hospital, mas ele já estava morto, né? O conto faz a gente pensar não só os lugares frequentados pelo Poe, mas também presumir a vida que ele levava. Por isso que eu pensei como uma autobiografia mesmo. Foi uma analogia para... É verdade, o slide. Caraca, gente. Ninguém vai me lembrar. Tá, gente, peraí que eu vou colocar. Calma lá. Desculpa, me perdi. Sim, é uma analogia de como que foi realmente a vida dele. Por isso que eu penso que foi autobiográfica. Voltando à questão da releitura, eu pensei em uma coisa e hoje de manhã a Arícia conversou comigo outras coisas. Não tô vendo. Ok. Tem uma possibilidade, a questão do realmente não arcar com as consequências das coisas que faz. No conto, ele mostra um homem completamente mal psicologicamente, foi ficando louco com o tempo, e a culpa não era dele de nada, era do gato, que amaldiçoou ele, né? Era o que ele pensava. E aí, uma releitura a gente pode pensar, até hoje, ainda tem um estigma com a questão do gato preto. É difícil para te conseguir doar um gato preto. As pessoas não querem adotar um gato preto. Dia de sexta-feira 13, esse ano, a sexta-feira caiu 13, né? Na internet era só gente falando, gente, cuidado com os gatinhos pretos de vocês, não deixa sair. Tem gente que de verdade até hoje mata, sacrifica.
E outra releitura perfeita. Crédito toda a Arícia. Cara, perfeita. Aconteceu recentemente, não sei se todo mundo chegou a escutar. Tinha uma dubladora de 2 jogos diferentes, que eu e a Arícia a gente gosta, que ela foi assassinada pelo namorado dela. E aí, a justificativa dele foi, ele matou ela porque ele achou que ela estava possuída pelo demônio. E ele foi e matou ela. E aí a culpa não é dele, não é de ninguém, foi porque ela estava possuída e ele matou ela. Isso. E aí se faz uma analogia, né? Tipo, na época o cara, a justificativa que ele deve ter dado, pode ter dado, não, foi o gato, me amaldiçoou, tava me perturbando, isso e aquilo. E é isso, professor. Ah, é verdade, bora lá. Gente, sou pequena. Eu não fiz nada, viu? Viu? Espelha. Oi, gente, estão me ouvindo? Sim. Ok. A gente só vai mostrar aqui as imagens para vocês verem, porque foi muito bem retratado e as artes são muito, muito bonitas e incríveis e a gente precisa mostrar para vocês. Ó, mais ou menos como a cena seria retratada no momento em que o personagem principal, ele acaba antes de matar sua esposa, né? Ali o gato preto ali embaixo, sua esposa atrás, prestes a interromper ele de fazer uma maldade pro bichinho. E aqui, sua esposa morta, né? E aqui seria a representação da mulher, ela dentro da parede já, e a gente vê o gatinho ali olhando para a parede, porque ele sabia que ela estava lá dentro. E aqui é o momento que encontram o corpo dela e o gato ali em cima. É. E aqui é o momento que ele foi preso. E, enfim. O GIF não vai mexer aqui, né? Poxa. Que droga. Ok. É isso, gente. Obrigada. Boa tarde. Bem, vocês todos me ouvem, gente? Parece que é Sim. normal. Estão todos ótimo. Nós ainda teríamos um seminário hoje, tá? Que seria do Edgar Allan Poe, tá? Que é os Murders in the Rue Morgue, né? Nós vamos fazer esse seminário agora, tá? E aí, como eu disse a vocês, amanhã, quando nós tivermos o Corvo e
a outra obra, que é o final desse período romântico, aí nós vamos então fazer um comentário geral sobre elas, tá? Mas vocês não esqueçam, tenham sempre em mente duas coisas. O foco aqui é a inexplicabilidade da morte e o sofrimento que ela traz. Ao mesmo tempo em que vocês com certeza já ouviram alguém dizer, né, que olha como o defunto está sereno, né, parece até que ele está dormindo. Se vocês já foram em algum funeral, né, às vezes as pessoas dizem, olha como ele está sereno, né, olha como tá, parece que está dormindo. Então essa é mais ou menos a noção do Edgar Allan Poe e dessas obras dele tão perturbadas, tá? Mas vamos finalizar tudo e depois a gente conversa um pouco melhor, tá bom? Nós vamos agora para o próximo. Deixa eu tentar abrir aqui para vocês poderem começar o seminário, tá bom? Vocês estão vendo essa tela aí, gente? Sim ou não? Tá, Sim. muito bem. Tá ótimo. Então vamos lá. Oi, galerinha, tudo bom? Vocês estão me Oi. escutando? Sim. Tá. Tá bom, boa tarde. A gente vai falar sobre os assassinatos na rua Morgue, do Edgar Allan Poe. Tá. Como minha amiga Arissa já falou sobre o autor, eu vou falar algumas curiosidades. Pois é, eu vou só agregar um pouco, porque enfim, né? Pois é. Pere lá. Sim. Tá, vocês já escutaram tudo sobre esse cara, esse autor, extremamente louco e brilhante, incrível. E outras curiosidades dele é que um dos primeiros caras que conseguiu viver da literatura, realmente. Ele vivia daquilo. Ele publicava seus poemas, seus contos, e naquela época era muito difícil uma pessoa viver da literatura. Então ele ficou bastante conhecido também por conta disso. Eu acho que muito assim de sua, digamos assim, popularidade veio disso. Ele também, a mãe dele morreu de tuberculose, igual a mulher dele. Então, acho que quando ela falou que ele retratava da mulher, que ele via muita beleza nisso, isso tinha muito reflexo também no estilo de vida, na vida que ele teve. E ele tinha problema com o alcoolismo. E, mano, imagina a vida conturbada desse cara. Então, tipo, as obras dele, ele não fala sobre o sobrenatural. Ele fala muito sobre que a história dele, se tu for parar para ver, tem algumas histórias que retrata sobre o alcoolismo, e ele veio antes da psicologia, então ele já tinha essa sacada. Enfim, e outra curiosidade também é que tem esse museu em Virgínia. Ele foi criado por um grupo de estudantes junto com esse cara, o James
Nossa, professor, Hogwarts. Está lá em Virgínia, é cheio de gato preto, corvos, enfim. Dizem muito que ele é o pai do terror. Se não for o pai, ele é um dos tios. Não é mesmo? E também uma coisa assim muito interessante foi que antes dele morrer, ele deu as obras dele para um amigo dele, né? Sendo que esse amigo dele colocou assim mesmo no jornal, a nota de falecimento do amigo dele foi assim: esse anúncio surpreenderá muitos, mas poucos vão lamentá-los. Imagina, né? Com um amigo desse, inimigo para quê? E ele também espalhou muita fake news do Edgar. Tipo, tanto é que até hoje a gente não sabe realmente o motivo da morte dele. Mas é óbvio que veio a calhar do álcool, enfim, o alcoolismo, a bebida e etc. Tá. E eu vou falar também sobre os personagens dessa obra. O detetive, que é o personagem principal, é o Auguste Dupin. É Dupin que fala, professor? Auguste Dupin. Ele era um cara extremamente inteligente, ele usava muito de sua dedução, ele era um cara com uma mente brilhante, enfim, ele observava muito as pessoas, o jeito que elas agiam, falavam, e isso tudo ajudava muito ele a solucionar os casos. O narrador dessa história é um narrador oculto, mas pode-se dizer que ele era o amigo, um dos únicos amigos de Durpão. Ele também partilhava muito dos mesmos gostos que o detetive. Ambos gostavam de ficar sozinhos, jogar xadrez, eram inteligentes, tinham problemas emocionais em questão durante a vida, e isso ajudou a aproximar eles bastante. As vítimas foram duas, mãe e filha. Mademoiselle. Ai, esqueci o nome delas. É, 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 Lê, Lê, não sei das quantas. Elas foram, enfim, encontradas de um jeito horripilante. O marinheiro maltês também, ele tem grande influência nessa história. Ele é o dono de um orangotango. E o assassino, eu vou deixar também para minha amiga aqui falar, para não dar spoiler para vocês. Mas, enfim, surpreendente. Ai, meu Deus. O fio, gente, o fio. E é isso. Tchau, tchau. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Ai, peraí, que tá muito doido esse fone. Como que é jeito? Tá sim. Tá aparecendo o slide pra vocês? Ainda não. Quer que eu tire aqui? Ah, tá. Tá dobrado aqui. Isso. Gente, tá aparecendo aí Ainda o slide? apareceu agora. Apareceu. Aparecendo a gente e outras. Obrigada, prof. Onde é que eu mostro? Isso. Ah, tá. Perfeito. Obrigada, prof. Então, gente, eu vou falar um pouco sobre a obra. E
sobre a trama da obra, na verdade. A história começa por um diálogo muito interessante entre dois personagens, que é o detetive Dupin, eu acho que essa aqui é a pronúncia, e o amigo dele, que é o narrador personagem da história. E esse diálogo de início serve para a gente já conhecer o protagonista e perceber esse perfil que a Maria Eduarda falou sobre como ele era observador, porque enquanto eles estão conversando, ele consegue desvendar o amigo dele psicologicamente só por observar algumas atitudes. Depois deles terem saído do teatro, ele consegue descobrir o que o amigo dele pensou sobre um personagem simplesmente por observar algumas atitudes que não tinham nada a ver com a peça, mas ele percebeu, e ele comenta com o amigo, tipo, eu concordo com você sobre o que você pensou do fulano de tal, e aí o amigo dele fica, como assim? Mas eu não te falei nada. Não, mas é que você fez tal coisa, e aí eu percebi. O autor ele já começa com esse diálogo para a gente entender o poder do protagonista de resolver esses mistérios, de prestar atenção em coisas que ninguém consegue prestar atenção, de criar significados em coisas que, para a maioria dos olhos, não é nada demais. E aí ele começa a compartilhar com o narrador sobre a história de assassinato que aconteceu na Rua Morgue. E esse assassinato brutal matou mãe e filha, que tem esses nomes franceses difíceis, então vamos só falar mãe e filha. E aí, elas foram encontradas pela polícia de forma muito horrorosa. Para vocês terem uma noção, foi tão violenta a forma que elas foram mortas que, quando tocaram no corpo da mãe, a cabeça dela foi para fora do corpo e a filha se encontrava entalada na chaminé. E ela estava tão entalada que precisaram de vários homens para poderem puxar ela de lá. E aí pensaram assim, como é que alguém pode ter feito isso? Como é que um assassino pode ter matado com tanta brutalidade? E encontraram no local do crime só uma navalha cheia de sangue, que foi o responsável por cortar a cabeça da mulher. Mas o apartamento estava todo trancado por dentro. E aí a polícia ficou, como é que alguém entraria e sairia daqui se está tudo trancado por dentro? E aí é que começa o mistério. E toda a narrativa é em cima de descobrir quem assassinou, quem foi responsável pelos assassinatos da Rua Morgue. E aí a polícia chama alguns vizinhos, chama todas as pessoas que tiveram contato com as mulheres 3 dias antes do ocorrido, e ninguém tem realmente uma informação assim que vai fazer tanta diferença. Só que a polícia acaba chegando a um veredito e prende uma pessoa nada a ver, mas prende só para solucionar o caso, por causa daquela pressão de o que foi, a gente precisa saber, não sei o quê. Só que o detetive Dupin, não satisfeito com o resultado, porque ele sabia que não era possível ter sido aquela pessoa que foi presa, ele mesmo vai investigar junto com o narrador. Ele vai até o local do crime e ele começa a observar, a analisar o corpo, o apartamento, tudo. E ele percebe uma mola atrás da janela que responde à pergunta de como a pessoa saiu pela janela e fez parecer que está trancado por dentro. Era resultado dessa mola. Mas ainda não tinha explicação para o fato de como alguém poderia ter saído de um andar tão alto sem cair, como é que a pessoa tinha escalado lá. E aí eles chamam o marinheiro Montes, porque o detetive Dump, só de observar aquele local do crime, ele consegue perceber que o marinheiro Montes, apesar de não ser o culpado do crime, ele tem um envolvimento com esse crime direto, porque ele era... Toda a narrativa leva a gente a pensar que algo sobrenatural aconteceu, porque durante toda a história fica muito claro que o que aconteceu não pode ter sido humano, porque as perguntas são sempre como pode alguém ter feito isso, como pode alguém ter tido essa força, como pode alguém ter tido essa habilidade de sair, de entrar. E aí acaba que a gente descobre no final que o que foi responsável pelo assassinato das 2 mulheres foi o orangotango do marinheiro Montes. Como assim? O que aconteceu? Por que o orangotango foi para lá? Ele fugiu do marinheiro Montes, ele estava num estado, assim,
meio nervoso e ele estava com essa navalha na mão e ele foi atraído pela luz do apartamento das senhoras. E ele chegou lá e acho que por ele ser um animal, num susto de ver elas duas, ele acabou assassinando as duas e saiu de lá. Isso responde como é que ele saiu pela janela sem ter caído, porque era um tipo de macaco. Fora que muitos dos vizinhos tinham escutado de uma discussão e eles ouviram francês e uma língua que tinha muitos grunhidos. E aí a polícia achava que era alemão ou russo, mas era um macaco. E aí, enquanto eu estava lendo a resenha e as pesquisas sobre, eu fiquei... Ele sempre influencia o leitor a pensar que aconteceu algo fantástico, algo assim fora da realidade. Só que a gente que estuda um pouquinho sobre o Edgar Allan Poe, a gente sabe que ele não escrevia terror sobre fantasma. Então eu pensei, como é que isso pode ter sido causado por um humano? E no final a gente descobre que foi um animal. Não foi um humano, mas foi algo da realidade. E essa história foi inspirada numa exposição de um orangotango que teve no Salão Maçônico na Filadélfia em julho de 1839, porque o Edgar viu em cima, né? O Edgar. Ele viu, ele viu a reação das pessoas de susto com a exposição daquele orangotango e também se deu uma ideia dele fazer ele ser o assassino da história dele. Porque, como as meninas já falaram, o terror que ele fazia era sempre utilizando algo real. A história foi publicada em 20 de abril de 1841 nos Estados Unidos e permanece clássica, porque foi considerada a primeira história de detetive moderna. Então, foi a primeira história de mistério, de investigação policial, e todas as obras que vieram posteriormente têm um ponto fundamental que iniciou nessa obra. E aí, vamos às releituras. Era impossível não trazer o Sherlock Holmes, porque ele apareceu em praticamente todas as pesquisas que a gente fez como referência do... Quer dizer, o Detetive Dump foi uma referência para o Sherlock Holmes, porque, assim como o Detetive Dump, o Sherlock Holmes também tem esse perfil de utilizar um raciocínio analítico para desvendar mistérios. E a gente também trouxe Scooby-Doo, porque tem essa presença de personagens carismáticos que observam os locais dos crimes e estão atrás de um culpado que parece ser algo completamente irreal, por exemplo, um monstro que não existe, ou um fantasma que não existe, e no final eles sempre descobrem que é alguém da vida real. E tudo isso está ligado à ineficiência da polícia nessas histórias conseguirem resolver o crime. Os crimes sempre são resolvidos por alguém aleatório, por um detetive. E foi isso. Muito obrigada. Essas foram as nossas referências. Bem, gente, só um minutinho agora, tá? Eu só vou aqui interromper a gravação por causa do vídeo, senão vai ficar muito grande.